Bom dia, irmãos, estimadas visitas. É bom estar aqui na casa do Senhor, nesta igreja mais querida de Torres Vedras. Posso-vos fazer uma pergunta? Qual é a força vital do cristão? A palavra de Deus. Mãe, eu queria antes disso. Exatamente, a irmã falou. Vamos abrir, então, sem demora nenhuma, em Hebreus 10 e no verso 38. E dá-nos a resposta. Qual é a força vital do cristão? Hebreus 10, 38 diz-nos o seguinte: mas o justo viverá pela fé, e, se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. O que move a sua vida neste mundo? Muitos vivem em função de uma carreira, um sonho, de fama, de ajuntar riquezas, etc. Seja o que for, o que impulsiona a sua vida, isso se tornará a sua prioridade diária, moldando suas vontades e seu caráter. Pense nisto. Se a razão do seu viver for falível, isso irá frustrar mais cedo ou mais tarde. Então, o que é viver pela fé? Viver pela fé é ter confiança plena e constante em Deus, como alguém sem o qual não podemos viver. A Bíblia dá esta opção de vida que é totalmente contrária ao que normalmente o mundo oferece. O mundo nos oferece incentivo à autoconfiança, a dependência dos recursos materiais e apego às garantias humanas. Mas, se a sua vida depender de coisas, de pessoas, ou mesmo de sua força, inteligência ou saúde, mais cedo ou mais tarde poderá se ver sem tudo isso. É claro que todas as nossas aptidões são importantes. Todos nós sabemos disso. E podem nos impulsionar, avançar e conquistar muitas coisas na vida. A questão é, mas se um dia lhe faltarem todas estas coisas, o que será de mim, o que será de ti, o que será de nós? Veja o exemplo de Jó. Meditem um pouco. O que lhe manterá firme na vida? A resposta é somente Deus. Mas você precisará de crer nele com todas as forças. O justo viverá pela fé. E nós podemos ver isto em outras 3 passagens. Podemos abrir as nossas Bíblias em Romanos 1 e no verso 17. Diz-nos o seguinte: porque se nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Também podemos ver em Gálatas, capítulo 3, e no verso 11. Gálatas 3, 11.
E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. E última, em Abacuque, capítulo 2, verso 4. Nesta última referência é feita uma distinção nítida entre o modo de viver do prepotente e do justo. Abacuque 2,4 diz-nos o seguinte: eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. A fé mantém de pé, mesmo quando parece que o chão fugiu debaixo dos pés. A fé em Cristo sustenta, mesmo quando as forças se esvaem e quando a escuridão limitar a sua visão e não conseguimos ver mais nada. Aconteça o que acontecer, não negocie a sua fé enquanto estiver vivo. Que ela possa moldar o seu caráter e nortear as suas decisões a cada dia. Viva pela fé. A Bíblia apresenta-nos pessoas que viveram pela fé. Abraão, considerado o pai na fé de todos os que creem, por meio do seu descendente, Jesus, todas as famílias da terra podem ser abençoadas. E nós podemos abrir as nossas Bíblias em Gênesis, que testificam isso. Gênesis 17 e verso 4. Quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás o pai de muitas nações. E também podemos ver em Gênesis 22, 18. Diz-nos o seguinte: em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Abraão foi chamado para uma terra que não conhecia. Iniciou a sua caminhada com Deus e creu nele. E obedeceu-lhe, disposto a oferecer o que mais amava. E nós podemos ver esta fé é-nos dita em Gênesis 15, 6. Uma fé grandiosa de Abraão. Gênesis 15, 6. E creu ele no Senhor e imputou-lhe isto por justiça. Na sua vida, talvez tenha que dar um primeiro passo de fé para uma situação nova ou desconhecida, mas vale a pena andar pela fé no Senhor. Temos outro homem de fé também, Noé. Este homem e sua família passaram cerca de 100 anos construindo um grande barco, confiando totalmente na palavra de Deus e na sua palavra. Pela fé na bondade de Deus, Noé obedeceu ao Senhor em tudo que lhe disse. E podemos ver essa obediência em Gênesis 7:5. E fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. Em meio a uma sociedade corrupta, Noé andava com Deus pela graça do Senhor. Noé foi salvo pela fé juntamente com a sua família. Prossiga firme na palavra do Senhor, mesmo
que o mundo, todo à sua volta, viva padrões diferentes e contrários à vontade de Deus, vale a pena ser fiel até ao fim. Temos também um homem de fé. É o exemplo mais dramático de alguém que viveu impulsionado pela fé. Jó perdeu recursos, bens conquistados ao longo de anos de trabalho. Perdeu empregados e todos os seus filhos. Esse sofrimento, ele também perdeu a saúde. Além de todo esse sofrimento, ele também perdeu a sua saúde. E nós podemos ver isso em Jó, no capítulo 1 e no verso 2. Vamos abrir as nossas Bíblias. Jó 1 e vamos ler. A história de Jó na terra e no céu. Eu gosto muito de Jó e gosto muito desta história. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Era este homem íntegro e reto e temente a Deus, desviava-se do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam os seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram os meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração? Assim fazia Jó continuadamente. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observastes tu, meu servo Jó? Porque não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura não o cercaste de seba a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e o seu gado se tem aumentado na terra? Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu num dia em que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu primogênito, que veio um mensageiro a Jó e disse-lhe: os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles. E deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e os servos feriram o fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. E estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. E estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando aos caldeus, 3 tropas deram sobre os camelos e os tomaram. E os servos feriram a fio de espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. E estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio de além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para trazer-te a nova.
Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Passemos ao capítulo 2. E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás, entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observastes o meu servo Jó? Porque não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se ele não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está na tua mão, porém, guarda a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó com úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó tomou um caco para raspar com ele. Estava sentado no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém ele lhe disse: Como fala qualquer doida, falas tu. Recebemos o bem de Deus, não receberíamos o mal? Então tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar, Elifaz, o Temaninita, e Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naamantita, e combinaram condoer-se dele, para o consolarem. E levantando de longe os seus olhos, não o conheceram. E levantaram a sua voz, choraram, rasgaram cada um o seu manto, e sobre as suas cabeças lançaram pó ao ar. E assentaram-se com ele na terra 7 dias, 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Meus irmãos, se tudo isso fosse a razão da vida de Jó, só restaria apenas uma coisa: amaldiçoar Deus e morrer. Foi assim que a sua mulher lhe disse. E podemos ver isso no verso 2:9, né? Mas esse homem sofredor não pecou contra Deus. Ele cria no seu Redentor, meus irmãos. Ele cria que o seu Redentor vive. Ele tinha uma convicção, ele tinha fé, esperança futura, que o Senhor triunfará sobre a terra. Meus irmãos, se Jó tivesse desistido, no fim, Deus não se agradaria e ele não teria conhecido Deus. E nós podemos ver que Jó falou com Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Jó. Vejam que isto é impressionante. Jó, capítulo 42, verso 5 a 6. Penso que toda a gente já encontrou.
Com o ouvir dos meus ouvidos, eu ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Vejam, é espetacular. Este homem sempre acreditou em Deus. Vejam a surpresa que Deus lhe fez. Ele falou pessoalmente com Deus. Então, para nós, a mote é: não desista da fé verdadeira no Senhor Jesus Cristo. Nem mesmo pareça estar perdendo tudo de mais precioso da vida. Faça Deus o seu maior tesouro. Encontre nele a sua fonte de fé, força, esperança para viver. E eu não queria deixar passar isso em branco. Jó foi um homem cheio de fé. Ele é um exemplo para cada um de nós. E há um versículo que eu amo muito, que é o meu favorito em Jó. Ele encontra-se, aliás são dois, ele encontra-se em Jó, capítulo 19, a partir do verso 25 a 26. Isto é a esperança do amanhã. Jó dá-nos esperança. E Jó agarrou-se nessa esperança. Se nós nos agarramos a isso, vamos resistir, vamos ter uma fé como Jó teve. Ele diz o seguinte, eu gosto muito disto. Isto dá-me alento para o futuro, alento para viver. Aliás, estes versículos foram inspiração para uma música, para um hino. Diz-nos o seguinte: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Vejam, Jó estava a falar de Jesus. Reparem, impressionante. Antes de Jesus vir à terra, ele já estava a dizer que isto ia acontecer, que Jesus havia de morrer e havia de ressuscitar. Pois ele diz: e depois de consumida a minha pele, mesmo que eu morra, ele está a dizer, mesmo que eu morra, mesmo que o mal que está-me a acontecer não acabe, mesmo que eu morra, ele diz, contudo ainda a minha carne verei a Deus. Ele diz, um dia hei de ressuscitar e hei de ver Deus, hei de ver Jesus. Reparem, que força de fé que Jó tinha. Isso é um exemplo para cada um de nós. Eu quero terminar aqui, que nós possamos ter a fé de Jó. Um homem íntegro, temente a Deus, porque sem a fé é impossível agradar a Deus. Deus agrada-se de nós se nós tivermos fé. Amém.